O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Moraes manda um recado para o governo americano através das páginas do Washington Post. Não recuarei nem mesmo um milímetro. Ministro Flávio Dino dá uma decisão que muitos militantes de redação trataram como uma anulação das sanções americanas contra o ministro Moraes, né? Sanções lá da Lei Magnitsky no Brasil. Mas será que é isso mesmo? E por fim, no final da tarde, reagindo a esses desdobramentos, o Departamento de Estado lançou uma nota dizendo que Moraes é tóxico para os negócios legítimos e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos. Vamos entender o que está acontecendo, por que o mercado está aparentemente tranquilo, talvez não deveria estar tão tranquilo assim, e quais são os próximos passos esperados para essa grave crise, a mais grave crise da história, entre Brasil e Estados Unidos, por conta, né, do regime de exceção que nós temos no Brasil. Então vamos começar por conta da matéria americana, né, a matéria do Washington Post, escrita por uma jornalista brasileira que vem a ser filha de um ex-deputado e ex-dirigente estadual do PT. Vejam só, né? Quem é que poderia imaginar? E, obviamente, uma matéria que é passapanista em relação ao que acontece no Brasil. A matéria, basicamente, atrás de um verniz, né, de um certo jornalismo que dá espaço para algumas críticas das decisões do ministro, basicamente trata Moraes como um defensor da democracia brasileira, né? Até de uma certa forma colocando um heroísmo dele de sair de uma situação de classe média, né, uma origem meio humilde, em São Paulo para o topo do judiciário e sob um alto custo pessoal, até das sanções, está defendendo aí a democracia brasileira. O ministro chega ao ponto de dizer para a jornalista que o autoritarismo no Brasil seria um vírus e ele seria a cura, ele seria a vacina, né? Coisa que a gente já ouviu a mesma retórica de outros regimes autoritários. A matéria apresenta como o início desse processo o inquérito das fake news em 2019, mas novamente coloca a versão oficial. O inquérito teria sido aberto para que a corte tivesse instrumentos para se defender contra ataques autoritários. Quando, na verdade, o que aconteceu, vivi bem nesse período, foi que a população estava criticando a corte porque já iniciava o processo de desmonte da Lava Jato, da grande pizza que foi assada, né, com anulação de todos os processos, inclusive culminando com a anulação das condenações contra o Lula, é sua alçada à presidência. Então, o inquérito foi aberto com esse propósito, calar os críticos. Tanto é verdade que a primeira decisão de maior vulto nesse inquérito, que foi aberto ao arrepio do ordenamento jurídico brasileiro, né, porque o ordenamento jurídico brasileiro é claro na abertura de inquéritos por conta da polícia ou por conta do Ministério Público, nesse caso foi aberto de ofício pelo próprio ministro, mas a primeira decisão foi a censura a uma revista que trazia uma revelação do principal delator da Lava Jato, contando, né, sobre o apelido do próprio ministro Toffoli, que foi quem abriu o inquérito. Então a primeira decisão foi censurar essa revista, que não fez nenhuma fake news, era verdade. E a segunda decisão, polêmica, foi anular uma investigação da Receita Federal contra ministros e familiares, entre outras autoridades, né? Então isso já demonstra qual era de fato o objetivo. Nada disso traz a matéria. Também não traz a onda de censura e perseguição contra uma série de jornalistas e influenciadores por fazer críticas à corte. E uma justificativa que foi colocada no inquérito para essas medidas já arbitrárias, né, já de censura, bloqueio de perfis, foi o fato dessas pessoas proferirem as mesmas críticas nas redes e seguirem entre si, né? Você pode ir lá verificar para ver que eu estou falando aí a verdade. Depois a matéria segue explicando, né, aí como o ministro atua para acabar com a desinformação e com os ataques à democracia. O que acontece é que a esquerda americana, assim como a esquerda brasileira, é profundamente autoritária e sonha com o ministro Moraes nos Estados Unidos, por exemplo, para poder eventualmente bloquear o Trump, né? Eles tentaram fazer isso com o Trump aqui também, tentaram criminalizá-lo, condená-lo para tirá-lo da corrida eleitoral. Tentaram impor um sistema de censura à direita através das empresas, das redes sociais. Aqui é mais difícil porque é a primeira emenda, né? A Constituição americana tem uma âncora na liberdade de expressão mais forte que a cultura brasileira.
mas nada disso deu certo. Então eles olham para o caso americano, à esquerda, com inveja, porque eles gostariam de fazer a mesma coisa nos Estados Unidos. Mas enfim, depois dessa declaração, né, de dobrar a aposta do Moraes, o ministro Flávio Dino decidiu, num caso não correlato, um caso que envolve mineradoras, sobre a impossibilidade de uma decisão de uma justiça estrangeira bloquear contas no Brasil, bloquear recursos, transferir recursos e assim por diante. E todo mundo interpretou isso como uma decisão que busca bloquear os efeitos das sanções da Lei Magnitsky no Brasil, que até o momento foram aplicadas ao ministro Moraes, mas podem ser aplicadas a outras autoridades, a outros ministros. Tivemos também a perda de vistos de várias autoridades. O problema é que a decisão é inócua do ponto de vista jurídico, porque a Lei Magnitsky é aplicada nos Estados Unidos e não no Brasil, e abre a possibilidade de chegar no impasse que coloca em risco o próprio funcionamento do sistema financeiro nacional. Explico. A Lei Magnitsky diz que se há um sancionado por violar os direitos humanos, como o ministro Moraes, se alguma pessoa, cidadã americana, que mora nos Estados Unidos, ou que tem negócio nos Estados Unidos, ou empresa que tem negócio nos Estados Unidos, fizerem transações com essas pessoas sancionadas, ou até mesmo defendê-las, essas pessoas podem sofrer sanções secundárias. Um exemplo, se um banco americano tem negócios com um sancionado, a partir da sanção tem que encerrar esse negócio naquele momento, ou seja, tem que encerrar uma conta bancária, por exemplo, do sancionado, no caso o ministro. Se o banco se nega a sancionar, e daí é no mundo inteiro, ok, tem o direito de fazer isso. Só que daí perde acesso ao mercado americano. Primeiro, claro, tem um processo de multas, muitos bancos já tomaram multas por causa disso, até ser desligado do sistema, ser proibido de operar nos Estados Unidos. Não é uma coisa que já vai para a proibição de operar aqui. Mas pode chegar a esse ponto. Então, digamos que com decisão do ministro Dino, que seja até mais específico, porque ele não fala de Lei Magnitsky, ele fala que casos parecidos com o da mineradora lá teriam o mesmo efeito, mas digamos que venha uma decisão específica sobre isso, o banco fica entre a cruz e a espada. Porque se o banco não segue a lei americana, perde o acesso ao mercado americano. E perder acesso ao mercado americano pode ser aí o fim da vida do banco. Porque o banco precisa estar conectado ao hub internacional. Os Estados Unidos é o grande hub, onde concentra quase todas as operações do mundo. Senão ele não consegue fazer negócio. Como é que ele vai operar para os seus clientes? Como é que ele vai colocar dívida? Como é que ele vai comprar títulos americanos ou internacionais? Ele não consegue operar. Então, se ele segue a sanção americana que vale nos Estados Unidos, o Supremo pode vir e dizer, não, você tem que manter a conta do ministro aberta, porque senão nós vamos prender os executivos desse banco. Como eles já fizeram essa mesma ameaça aos executivos do X, do Twitter, quando esses executivos se negaram a fazer uma censura nas redes sociais, a tirar certos posts das redes sociais. Então, se o banco não cumpre o que o Supremo diz, os seus executivos podem ser presos, multas gigantescas e assim por diante. Se cumpre o que o Supremo está dizendo e descumpre o que a Magnitsky diz aqui nos Estados Unidos, perde acesso ao mercado americano. E aí pode ser o beijo da morte para o banco. Então, vocês entendem a gravidade? Imagina se isso acontece para várias grandes instituições. O Brasil pode perder acesso ao mercado americano. Qual é o problema disso? Hoje o Brasil é profundamente dependente dos Estados Unidos. Nós já falamos várias vezes. Os títulos do Tesouro Americano é o que ancoram o valor do real. O maior investidor de longe, mais do que a soma de todos os outros investidores de outros países, investimento direto no Brasil, são empresas americanas e investidores americanos. A maioria das empresas brasileiras, especialmente as grandes, tem nos Estados Unidos uma fonte de financiamento, seja através de dívida, seja através de emissão de ações. Se você corta isso, você perde o oxigênio, que é basicamente acesso aos recursos. Além disso, a dependência brasileira dos Estados Unidos é brutal. Do ponto de vista de tecnologia, você está me vendo através de um serviço americano. Você se comunica através do serviço americano. Você deve ter um computador, um celular que funciona através de um software americano. As empresas têm servidores e operam através de redes de softwares americanos. Até mesmo o governo brasileiro depende, em alto grau, de serviços de conexões do governo americano ou das empresas americanas que podem ser cortadas, todas essas operações, não só financeiras, por uma canetada presidencial. Vocês entendem o risco que nós estamos correndo? E aí vem a pergunta, por que o mercado brasileiro,
está relativamente calmo. Apesar do dólar ter dado uma pequena acelerada hoje, depois do anúncio, da decisão do ministro Dino, ainda está tranquilo, em relação ao que poderia estar. O que eu ouço nos bastidores é que é muito provável que o establishment brasileiro caminhe por uma solução negociada que passaria pela anistia. E isso desarmaria essa bomba. E isso abriria até mesmo a possibilidade de uma situação que o mercado vê como favorável, como um candidato de uma direita permitida, que seria pró-mercado, que teria responsabilidade fiscal e que poderia melhorar a situação financeira do Brasil. Só que eu acho que essa decisão é muito mais complicada do que esse pessoal está acreditando. Nós temos a esquerda que não quer nada disso. Nós temos o próprio Supremo que está dividido em relação a isso. Então, a costura política por trás aí dos panos, nos bastidores, é muito mais complicado, na minha opinião. E os riscos não estão sendo devidamente capturados aí pelo mercado. E espero até estar errado. Espero que esse otimismo dos agentes do mercado se reflitam de fato numa solução positiva para o Brasil nessa crise. Acho que todo mundo de bem no Brasil gostaria disso, mas não uma solução que envolva a manutenção dos nossos problemas. O que é preciso entender é que o problema que o Brasil tem é um regime de censura e perseguição à direita. Esse regime foi montado com a ajuda dos americanos enquanto eles estavam sob domínio da esquerda e agora há mais 3 anos e meio pela frente do governo Trump, que tem uma postura inversa, 180 graus do que estava anteriormente, que é contra a censura, contra a perseguição política, enxerga o Brasil caminhando para se alinhar ao que há de mais totalitário e mais opositor aos Estados Unidos, o eixo China, Irã, Rússia, Venezuela, Cuba. E no final da tarde, o governo americano, através do seu escritório de assuntos do hemisfério ocidental, que é uma subsecretaria aí do Departamento de Estado, postou a seguinte mensagem: Moraes é tóxico para todos os negócios legítimos e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e aos seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções americanas ou poupar alguém das pesadas consequências de violá-las. Cidadãos e empresas norte-americanos estão proibidos de realizar transações com ele, e pessoas não norte-americanas devem ter cautela. Aqueles que oferecem apoio material a violadores de direitos humanos correm o risco de serem sancionados também. Ou seja, a mensagem é muito clara. Eles estão de olho e até agora, numa situação de manter válidas essas sanções como uma arma diplomática, como uma arma de poder dos Estados Unidos, eles vão ser obrigados a impor mais sanções a quem não respeitar isso que foi decidido. Então, é uma situação que tem tudo para piorar antes de melhorar e as consequências podem ser gravíssimas para o Brasil. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.